Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Ana, eu sou arquiteta e eu ensino aqui no meu canal no YouTube e lá no meu Instagram sobre diagramação de pranchas. Ensino como você a ser mais produtiva, ter nota mais alta, enfim, um monte de coisa para você melhorar os seus projetos acadêmicos aqui no canal e também lá no Instagram. No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma comparação da minha entrega de um projeto 7, que é um projeto de habitação de interesse social. Não sei se vocês já fizeram, se ainda não fizeram, com certeza vocês vão fazer. Em algum momento da graduação, vocês vão passar pelo projeto de habitação de interesse social. Para adiantar para vocês, a gente vai fazer uma comparação desses projetos. É o meu projeto de partido e de anteprojeto. Eu gosto de trazer esse tipo de conteúdo aqui, porque abre a mente de vocês para o que vocês têm que entregar e mudar, né? O que vocês têm que mudar de uma entrega para outra. O meu terreno foi um pouco complexo e eu acabei utilizando essa complexidade para dar uma melhorada ali na minha diagramação. E essa, diferente das outras diagramações que eu já mostrei aqui, é uma diagramação que eu não mudei a estrutura da prancha da entrega parcial para final. Então, na comparação de hoje, eu vou mostrar para vocês o que vocês podem estar fazendo para melhorar a mesma estrutura de prancha, mas evoluir, sair de uma entrega parcial para uma entrega final. Porque em relação à nota, normalmente é 50% ou 60% a mais o valor da nota do anteprojeto, né? Então, a gente tem que dar mais valor, mais prioridade para aquele projeto final. Então, no vídeo de hoje, a gente vai aprender e vai ver aqui na prática um projeto meu de habitação de interesse social e eu vou mostrar tanto a parcial quanto a final para mostrar para vocês que dá sim para fazer uma evolução bem legal na parte de diagramação, apenas mudando algumas coisas, não a estrutura da prancha. Bora lá para a tela? Bom, estamos aqui com as nossas pranchas. Essa é a de anteprojeto e essa é a de partido. Vou inverter aqui a ordem para não confundir. Agora sim, partido e anteprojeto, estamos aqui com elas e vocês já percebem que a estrutura da prancha é a mesma. O que mudou foi realmente algumas coisas que eu acrescentei e que eu retirei de uma prancha para outra. E eu vou entrar em detalhes aqui com vocês sobre o que eu coloquei em cada prancha, sempre lembrando que eu me baseei na emenda que o professor deixou para mim lá na minha entrega de partido, na minha entrega de anteprojeto, quais eram as exigências do professor para aquelas entregas. Então foi nisso que eu me baseei para mim montar a estruturação da minha prancha e eu sempre oriento que é nisso que vocês devem se basear, ok? Se você quiser colocar alguma coisa além do que tem na emenda que o seu professor te deixou, você pode, desde que você converse com ele e deixe ele ciente, para não ter surpresas, tá? Então é sugestivo, né? Eu sempre gosto de deixar isso bem claro, porque pode acontecer de alguém querer fazer uma coisa muito mirabolante e o professor simplesmente não gostar da ideia. E aí a gente que é caneteado lá e cortado e tirado nota, certo? Então eu vou mostrar a primeira prancha de partido, né? O que eu fiz aqui nos detalhes, e depois a gente vai para a prancha de anteprojeto e já vou entrando em detalhes no que eu alterei de uma para outra. Na minha prancha introdutória de partido, o que já tem de muito diferente aqui dessa para essa prancha é o próprio nome, né? Aqui eu coloquei que era um anteprojeto, daí eu coloquei habitação de interesse social, e aqui eu coloquei o que eu tinha descrito nessa prancha, introdução geral e implantação. E aí aqui eu só coloquei uma prancha introdutória, ficou uma coisa muito solta, assim, muito perdida, sabe? Então é interessante a gente sempre vir com uma nomenclatura mais completa. Pode ser até já na parcial, tá? Eu acabei aqui me embananando na parcial, não fazendo isso e deixei pra final, mas enfim, a gente foi perceptível e eu alterei. O que eu coloquei na entrega parcial, que eu não coloquei na final, foi essa planta de localização do lote. Eu havia colocado aqui com a intenção de mostrar onde o lote estava alocado no bairro, porém depois eu conversei com a professora e eu tirei porque não fazia muito sentido, não tinha necessidade de fazer isso, só se fosse para um projeto de concurso. Como não era, eu acabei tirando, tá? Mas essa parte textual aqui, ó, de conceito, diretrizes, plano diretor, cálculos de caixa d'água, ficou praticamente a mesma coisa. Eu acho que se eu alterei, olha, nem sei se eu alterei, eu acho que eu realmente não alterei nada, deixei tudo da mesma forma, dei uma melhorada, tudo foi uma questão de evolução mesmo, né? E até o esqueminha aqui de baixo, onde eu havia colocado um esquema mostrando os espaços, eu mantive ele, só dei uma melhorada no 3D mesmo, na renderização. Então, você percebe que eu usei as mesmas coisas, só que de formas diferentes, né? Troquei a letra, achei mais pertinente ao meu conceito essa letra aqui eu viajei na maionese, aqui eu tinha feito um desenvolvimento da forma a partir do conceito, mas ficou bem fora de órbita, daí aqui eu melhorei essa evolução da forma, né, mostrando cheios e vazios. O que eu sinto falta aqui é talvez de algumas descrições, né, explicando a evolução 1, 2 e 3 e 4, mas as setas indicam aonde estão indo, para onde estão indo essas evoluções, e aqui eu coloquei uma imagem da rampa, que era uma rampa de acessibilidade que a gente fez, bem no centro do projeto, bem aqui, ó, que era a parte comercial da nossa habitação de interesse social. Então, foram coisas super tranquilas, assim, vocês viram que a parte textual é a mesma, eu só evoluí ela, né, tentei melhorar ela. Tirei essa planta de localização e acrescentei uma imagem principal.
O que tem de diferente na minha implantação, que é muito, muito pertinente a gente abordar aqui, é justamente a necessidade de manter ou não o entorno. Isso você vai sempre conversar com o seu professor, tá? Eu mantive as quadras, né? Aqui a gente pode ver é um quarteirão e aqui é o outro quarteirão. Então eu mantive esses quarteirões, né, bem locados aqui. Porém, essa parte aqui do projeto já não havia necessidade de eu manter. E eu conversei com a professora, ela liberou de tirar. Eu tirei essa parte do entorno e aí eu tive mais espaço para mim acrescentar mais sobre a minha introdução geral, né? De antemão, na minha entrega de partido, isso é uma coisa padrão que eu sempre fiz, tá? E sempre oriento a fazer. No partido, eu não coloco o fundo na prancha, eu sempre deixo sem fundo, eu coloco a prancha com fundo branco. E na entrega final eu acrescento um fundo begezinho, cinza, aí vai depender do seu conceito, do que você quiser colocar. Pode ser uma cor também, um rosinha, um azulzinho, tudo depende do seu conceito, tá? Tem que fazer sentido. Então eu sempre faço isso, é uma coisa que é de praxe, toda entrega eu faço. Aqui ocorreu um erro muito grave na minha diagramação do partido, que eu não fiz o meu grid de folhas A4, então eu acabei perdendo a proporção das coisas, as minhas setas ficaram enormes. Você percebe que a seta aqui tá gigante e as setas aqui, ó, ficaram muito menores e muito mais bonitinhas, né? Então a gente tem essa questão que foi muito melhorada. Eu dei uma humanizada também nessa daqui, eu coloquei um gramado, mas foi uma coisa muito simples, só a grama mesmo. Aqui na parte da rua eu coloquei o paralelepípedo e coloquei as calçadas aqui para dar uma humanizada, areia, enfim, coisas muito simples, só para dar uma humanizada mesmo no projeto. E mudei as setas e coloquei legenda, que é uma coisa muito importante da gente colocar, né? Que eu não havia colocado na minha entrega de partido e eu levei canetaço da professora, tá? Então, basicamente, é isso da primeira prancha. Nota-se que existe uma evolução, né, de uma prancha para outra, mas a estrutura ainda é a mesma. Sempre eu quero que vocês foquem nisso, porque dá para fazer uma boa diagramação de partido para anteprojeto com a mesma estrutura de prancha. Então agora a gente vai para a prancha número 2. A gente vai ver aqui bastante coisas muito graves que foi errada, mas eu acabei... É bom a gente errar para a gente aprender, né, não errar mais. Como vocês viram, o meu terreno era bem complexo, então eu tive que encontrar uma solução para mim representar todas essas plantas. Por quê? Imagina só eu tendo que colocar essas plantas numa escala 1:125, que era o mínimo que a professora permitia. Deixa eu ver que escala que tá essa implantação aqui. Em que prancha que seria? Se a minha implantação ficou na 1:250, imagina que prancha que seria, que teria que ser para caber todas essas plantas dentro do mesmo terreno, né? Dentro do terreno certinho. Aí o que eu fiz? Eu desmembrei os terrenos, eu desmembrei os blocos e eu criei aqui, ó, um esquema em 3D que demarcasse qual bloco era para qual cor estava na planta. Aí o professor conseguiria saber bem certo onde ele estava localizado. Então foi uma estratégia que eu utilizei para me economizar em pranchas, tá? Porque senão teria que ser 1 milhão de pranchas aqui para caber tudo. Aí deu certo, ficou bem legal. Ficou bem intuitivo também, né? O professor conseguia se localizar tranquilamente na proposta. E uma coisa interessante que aconteceu aqui é exatamente essa parte, ó. Vou dar um zoom aqui para vocês, porque é a mesma estrutura, né? Então aqui eu quero mostrar como eu errei feio. Nossa, eu errei muito feio na questão da proporção, tá? O que acontece? Esse espaço é o mesmo que esse. E vocês podem notar que eu coloquei a localização da planta aqui muito grande e aqui ficou bem menor, né? Como que eu descobri isso? Fazendo o grid de folhas A4, tá? Então, quando eu fiz o grid de folhas A4, eu percebi que eu tava errando grotescamente na proporção das coisas que eu tava colocando. A tabela de esquadrias, olha que gigante, olha como ela ficou depois que eu coloquei o grid de folhas A4. E ainda coube mais 2 imagens aqui, né? Uma coisa bem importante também dessa análise que a gente tá fazendo aqui, que eu não fiz na entrega parcial, foi colocar o nome das coisas, né? Localização da planta. Isso aqui é muito crucial, o professor sempre vai exigir de você que você coloque a localização da planta. Aqui não tinha nada e eu tomei canetaço também, né? Fora a proporção, né? A escala das coisas. Aí nessas 2 imagens aqui eu escrevi, né? Academia ao ar livre e playground, coloquei. E nessas aqui eu não coloquei, nem nessas. Contudo, eu tinha demarcação na planta do ponto do localizador, do ponto do observador, perdão. Então vocês podem estar utilizando esse método, né? Fazer uma linha tracejada, colocar o ponto do observador e puxar até a imagem. Fica legal também. O que isso quer dizer? Que o visualizador está aqui, vendo para cá, ele tem essa visual. Aqui também, ó. O localizador está aqui, olhando lá para baixo, ele tem esse visual. Certo? Aqui, vamos ver. O localizador está bem aqui, ó, próximo à frente da casa, e à frente do prédio, e ele tá vendo esse visual.
Então, a gente pode utilizar de várias formas de colocar essas nomenclaturas, né? E vocês veem também, gente, ó, uma evolução nas próprias imagens, né? Eu uso o Lumion para renderizar, né? E no Lumion tem uma opção de fazer em desenho, em croquis. E eu sempre entreguei a parcial em croquis e a final em render realista, porque dava uma evoluída na minha proposta. Muitas vezes os professores gostavam mais do croquis do que do render realista, mas foi a estratégia que eu sempre utilizei e que pra mim deu muito certo. Vou mostrar essa imagem aqui, porque ela tem uma bem parecida. Olha só, quase o mesmo ângulo, né? Então, a gente vê uma evolução no render também, que é bem legal, né? Então, é isso. Da prancha 2, que eu queria mostrar pra vocês, era justamente isso. Essa questão de proporção, né? Essa questão também do fundo, que a gente já acrescentou um fundo aqui, vocês viram que nessa não tinha. E as nomenclaturas de novo, ó, planta baixa térreo, bem solta, né? Aqui eu já vim bem mais estruturada, olha só. Anteprojeto, habitação de interesse social, plantas baixas do térreo, imagem de maquete eletrônica. Fica mais completo, né? Então, a gente pode estar tomando esses cuidados também. Estamos aqui agora na prancha 3, é uma prancha bem parecida com a 2, porque é a prancha das plantas do superior, né? Do pavimento, do primeiro pavimento. E nessa prancha, é a mesma coisa, o mesmo canetaço que eu tomei na anterior, eu tomei nessa, tá? Que foi justamente essa parte aqui, ó. Vou dar o mesmo zoom que eu dei lá pra gente ver o quanto eu errei feio na proporção. Olha quanta coisa coube nesse espaço e que eu fiz nesse daqui só pra preencher, encher linguiça, como diz o ditado, né? Então, tomar esse cuidado com a proporção é muito importante, né? O nome aqui, localização da planta, novamente eu esqueci, não coloquei. E aqui, no caso, eu acrescentei mais imagens internas. E sempre deixando essas imagens bem localizadas aqui com a prancha, né? Como lá na anterior a gente fez com os pontinhos, né? Aqui a gente fez marcando o visualizador dentro de um dos apartamentos mesmo, para mostrar como que ficaria aqui na entrega final, certo? Então, a prancha 2 é os mesmos esquemas da prancha 3, no caso, mesmos esquemas da prancha 2, só melhorado, né? Então, pega aí as dicas que vocês acharem pertinentes a vocês. Olha, vocês podem ver aqui, ó, plantas baixas do primeiro e segundo pavimento. Ficou bem feio essa nomenclatura. Aqui já tá bem mais bonito, bem mais estruturado, né? Bem mais organizado as informações. Então, esse cuidado é legal. Mesmo que na parcial a gente deixe de fazer, a gente tem como corrigir na final e entregar um projeto bem feitinho. Eu acho que nesse projeto aqui, a gente ficou com 9 e alguma coisa, se eu não me engano. Agora a nossa prancha 4, a gente tem uma evolução super bacana também, e aqui eu tenho algumas dicas para deixar para vocês. Olha o erro feio aqui, ó. Eu deixei na entrega parcial o nome errado, mas aqui eu arrumei, né? Cortes e fachadas. Mas na parcial ficou erradinho aqui. Acontece muito. Vocês viram também na prancha 2, eu esqueci o número, né? Aqui, ó. Coisas que acontecem mesmo na hora de diagramar, né? Mas a gente tem que estar sempre tomando maior cuidado para não deixar isso acontecer com frequência. Então aqui a gente percebe uma evolução gigante nas pranchas. A questão de margem, que eu sempre falo que a gente tem que deixar uma margem, porém não necessariamente deixar branca para ficar mais bonita a nossa prancha, para ela ser mais artística. Aqui tem um exemplo muito clássico que fica muito bonito, né? Aqui as repartições, quando a gente muda, por exemplo, olha, de um corte AA para um corte BB, tem que ter uma certa divisória para não ficar aquela coisa toda emendada. Se quisesse, poderia ter deixado aqui também essa divisória. Eu não deixo porque eu entendo que essa divisória já acontece pelo meu terreno, certo? Mas é uma opção minha. Quem gosta tem que deixar o espacinho mesmo. Pode estar deixando que não fique errado, tá? E aqui dessa prancha, a gente percebe uma boa de uma evolução nos layers, né? Eu errei muito nos layers nessa entrega. Aqui foi um projeto que eu tentei fazer no Revit, e eu fiz os cortes no Revit e terminei no AutoCAD, então foi muito complicado pra mim. E aqui depois eu tive mais tempo de organizar bem esses cortes no AutoCAD e limpar o que tinha que limpar. Foi uma loucura, né? Mas deu tudo certo no final. Foi o meu teste do TFG. Se eu fazia ou não fazia o TFG no Revit, daí eu decidi não fazer, porque eu achei muito difícil pra mim naquele momento, né? E agora a minha complicação aqui foi realmente os layers. Tive vários problemas com layer, a professora me deu canetaço por causa dos layers na parcial, mas na final eu arrumei e deu tudo certo, né? A gente tá sempre sujeito a errar mesmo, mas aqui na final eu deixei tudo bonitinho, tudo arrumadinho. E nos cortes, uma coisa bem interessante que eu fiz foi colocar as árvores aqui do corte em preto e branco e das fachadas em verde, para dar uma diferenciada. Nessa daqui não foi isso que eu fiz, eu só coloquei uma fachada e ficou bem desorganizado, assim, digamos, né? Ficou bem bagunçado, bem feia mesmo, aqui ficou mais humanizada, mais bonita, e deu pra ver aonde era a fachada e aonde era corte. Onde era corte ficou mais técnico, tá? Então, nos cortes, normalmente eu sempre coloco o céu, mas também não é uma questão obrigatória, não é uma necessidade de fazer, né? Vai depender muito se seus professores gostam, mas eu trabalho com pranchas artísticas, então eu sempre coloco mesmo, sempre, 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 tá?
eu acho que até dá mais ênfase no corte, eu acho que fica mais bonito. E por último, mas não menos importante, nessa entrega, aqui acabou, porque a parcial a gente entrega só até uma parte, né? E daí na final a gente faz mais algumas outras coisas que os professores pedem, detalhamentos, plantas de estrutural, elétrica, hidráulica que os professores pediram, e aqui em cima bonitinho, ó, complementares e detalhamento, tudo certinho, organizado, informações bem subdivididas, ó, aqui vocês veem que tem uma divisão com uma linha bem sutil, mas ela existe. Então a gente precisa saber organizar essas informações. E por mais técnica que seja essa prancha, ela está bem preenchida. O que eu poderia ainda ter feito aqui seria um esquema em 3D da parte estrutural, mas não deu tempo e a professora até me cobrou, mas paciência, né? Não podemos fazer tudo. A gente é ser humano, né? E não tem como ser um robô na hora de estar projetando. Não deu tempo, a gente deixou quieto. E aqui, ó, a plantinha humanizada, bem basiquinha, bem simplesinha. Até sutilmente dá pra ver o porcelanato aqui, eu não sabia bem humanizar ainda, a gente tá sempre evoluindo, né? Mas já tem uma coisa muito organizada aqui nessa entrega, certo? Bom, o que eu tinha pra mostrar pra vocês de planta era isso, gente, era essa parte bem legal aí de comparar realmente as duas entregas. Vocês veem que existe uma evolução, a estrutura de prancha é a mesma, não mudou nada basicamente, só muda mesmo as questões técnicas que os professores pediram e os acréscimos, né, de coisas que a gente vai colocando para melhorar a entrega, porque você tem que evoluir de uma para outra. Uma sugestão que eu sempre deixo é nunca deixem a prancha igual da entrega parcial para final. Muda a corzinha, coloca um fundinho, dá uma melhorada, dá uma evoluída. Eu já vi pessoas dentro de uma banca de TFG serem cobradas disso. Então isso é muito importante para o professor que está vendo e está avaliando o seu projeto. É importante ele entender que você evoluiu, é importante ele ver que você se interessou em movimentar aquela prancha, tá? Então no vídeo de hoje era isso. Se alguma coisa aqui te fez despertar para você fazer nas suas pranchas, deixe nos comentários aqui embaixo, que a gente adora ouvir quando vocês gostam do conteúdo que a gente está criando. E também, se você tem alguma dúvida, pode comentar aqui que a gente está sempre 100% disposta a responder vocês, tá bom? Se você ainda não me segue no meu Instagram, me segue lá, @arquitetaana_, e lá e aqui a gente vai sempre trocando informações e dando as melhores dicas de diagramação de prancha para vocês chegarem na nota 10 de vocês nos projetos de arquitetura.